E aí, pessoas que dizem aceitar debater com todo mundo, mas na hora que são intimadas sai correndo. Tudo bem com vocês? Que foi isso aí, né? Eu fui trocar ideia com o Rock, e nosso querido professor Rock, lá no Instagram. E falei, pô, vamos marcar um dia e falar sobre a China e tal. Ele me chamou de moleque, mais um monte de besteira e obviamente não aceitou. Imagina se ele vai aceitar falar com o professor Elias, se ele não quer nem falar comigo. E vamos ver, né? O que o nosso careca da geopolítica aí tá falando sobre a China e Taiwan. Questão da China e Taiwan. O que de fato está acontecendo? Bom, se a China é o país que quer assumir a posição de potência do mundo... Mas quer mesmo? O que a China quer fazer, né? Se você é o mais poderoso do mundo, o que você quer fazer? Que adianta você ter poder se você não usa poder? O que é ter poder? Conseguir aquilo que você deseja. Pessoas poderosas ou poder, a definição de poder é a capacidade de eu conseguir aquilo que eu quero. É isso mesmo? Você quer exterminar pessoas, terrível para o mundo. Se você quer acabar com a pobreza do mundo, você é muito poderoso, lindo, maravilhoso. Então... Você quer exterminar pessoas? O que você está falando, cara? Quando você tem poder, você quer fazer as coisas do seu jeito. E você testa isso. Então, ao longo do tempo, você sempre quis alguma coisa. Uma das coisas que a China quis é reunificar Taiwan. Reunificar, ainda bem, né? Porque na sua guerra civil, o movimento nacionalista do Chiang Kai-shek fugiu e criou um governo chinês paralelo em Taiwan. E o Mao Tse-tung, né, que liderava os comunistas, que ganhou a guerra civil e ocupou a área continental da China, não aceitou que um pedaço de chineses e um pedaço de um território que era da China ficasse sob o comando de uma outra China. Primeiro que o Japão já tinha tomado Taiwan antes, né? Começa por aí. E aí o Chiang Kai-shek vai, invade Taiwan, instaura um governo ditatorial lá com apoio dos Estados Unidos e diz, a gente é a República da China. A gente é a China de verdade. Então, hoje o mundo reconhece que Taiwan é uma província rebelde, mas faz parte da China. República Popular da China. Só que o país não tinha poder, não tinha capacidade de retomar aquele território e se impor. E o mundo não ia deixar aquilo acontecer. Por quê? Obviamente porque a gente sabe do histórico do que foi a Revolução Chinesa, o projeto comunista. Enquanto isso, os Estados Unidos foi lá em 48, 49, tomou o Havaí, e aí eu não sei quando é que eles tomam Porto Rico, e aí eles são quicados para fora de Cuba, e aí são expulsos das Filipinas, mas tudo certo, né, Rock? Esses aí, tudo certo, né? Enfim, a Grande Fome, todos os episódios e eventos que aconteceram dados aquilo ali. Então, a China, hoje, se sentindo mais forte, ela fala assim, bom, chegou a hora, então, de eu fazer as coisas do meu jeito. E o que eu preciso fazer do meu jeito é recuperar. Ele falou que o resto do mundo não deixaria a China retomar Taiwan por conta do que os comunistas fizeram, né, incluindo a Grande Fome. Teve terremoto na Síria semana passada, e já os mortos já na casa de 20 mil. E tem muitas sanções e embargos contra a Síria por conta da guerra que está rolando lá, porque no fim os Estados Unidos só quer sugar óleo, né? Como eles fazem todo dia, tem base militar lá sugando o óleo da Síria, roubando literalmente. E hoje a Síria não pode receber doações de vários países por conta dos embargos. Não pode receber combustível, sendo que os Estados Unidos roubam o petróleo dos caras. E eles não podem receber gasolina para caminhão, para ajudar no esforço de salvar as pessoas por conta dos Estados Unidos. Mas o problema é não, a gente não vai deixar a China pegar Taiwan de volta, porque a gente sabe do estrago que o comunismo fez no mundo. Recuperar um território que eu considero meu. Mas por que esse território? Porque ele é extremamente estratégico, geopoliticamente falando. Ele é o acesso ao mar. Nossa, mano. E tem teóricos geopolíticos que dizem que o lugar mais importante para você controlar são os pontos de acesso e conexão com o mar. Eu sou obrigado a fazer isso aqui. Né? Esse mapa não é novo. Mas assim, isso aqui é Taiwan, na época que ainda é chamada Formosa, né? Que esse mapa é ainda do Império Chinês, de 1910. É um mapa antigo que eu estava fazendo para outro vídeo aqui. Mas assim, isso aqui é Taiwan. Isso aqui tudo é a China. Isso tudo aqui é a costa da China.
ok? Eu moro mais ou menos por aqui. E a gente tem os portos de Hong Kong, tem a saída de Guangzhou para o mar. Os dois portos mais movimentados da China são Ningbo e Shanghai, são aqui para cima. E aqui é Taiwan. Então Taiwan não controla a saída do mar da China. A China não precisa de Taiwan para ter acesso ao mar. Esse argumento que o Rock usa não faz o menor sentido. Tem gente que diz, né? Tem 3 grandes teorias aí. Uma delas diz que você tem que controlar a Terra, o continente. E aí ela vai olhar qual é a terra mais importante do mundo. Qual é o coração do mundo? E esse coração é ali onde está o leste europeu e a Rússia. E essa é a teoria que embasou Primeira, Segunda e a Guerra Fria. Aí tem uma outra teoria que fala assim, não, se você só dominar os mares, não a terra, você domina o mundo. Essa é a teoria que se embasou. Primeira, Segunda e Guerra Fria era só europeu se matando, né? Vamos botar bem assim que era só europeu se matando, que é o que eles fazem desde sei lá quando. É só europeu se matando. Claro que teve aqui, né, o fascismo japonês invadindo a Ásia inteira e tal, mas de modo geral é europeu se matando. Usou para a potência do Império Britânico E Estados Unidos. E americano. E aí tem uma outra teoria, que surgiu um pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial, que diz assim, não é a terra e não é o mar. É o ponto de conexão com a terra e com o mar. Ou seja, a costa. A costa da onde? A costa do maior continente do mundo. E esse maior continente do mundo é a Eurásia, que é onde está a Ásia, a Europa, o Oriente Médio, quase tudo ali. A África está separada, tem um grande deserto e depois tem uma grande floresta. Então, assim, de uma forma simplista, é isso que está colocado. Então, qual é esse lugar mais estratégico? O que a gente chama de Ringland, que é essa costa, essa faixa marginal de território que conecta com o mar. E para você acessar esse mar, você tem uma ilha parada na sua frente imensa. Mano, não é possível, então, cara. para você ter domínio sobre essa faixa de mar costeira, você precisa controlar essa ilha. Não é possível, mano. Se você não controlar essa ilha... A China já não controla essa ilha hoje, né? Porque a China não reunificou. E a China tem acesso ao mar, cara. O argumento não se sustenta porque a realidade já é o contrário desse argumento. Hoje a China não controla Taiwan porque quer reunificação, mas a China tem acesso ao mar. A China é o maior exportador do mundo. Outros vão controlar. E a história toda mostra que a China, perdendo a preocupação com o acesso ao mar, fez ela ficar vulnerável. E aí chegaram os colonizadores, que conquistaram cidades da costa apenas. Não conseguiram entrar e dominar a China inteira para dentro. Não. Isso é mentira. Porque depois da Segunda Guerra do Ópio, eles forçam a abertura de portos internos, portos de rios, porque a China já usava rios para navegação e transporte de carga. E aí os ingleses vão até Wuhan, que é mais para o centro da China. Claro que os britânicos aí, os americanos, eles não foram mais para dentro, né, tão mais para dentro, mas os britânicos foram até o Nepal, que é na divisa com a China também, né? E tentaram ir para o Tibete também, e foram até Wuhan. Mas tiveram presentes ali em Shanghai, Hong Kong, Macau, todos ali na costa. Taiwan também já foi controlada, enfim, posse de outras colônias europeias. Holandeses. Mas a ideia é essa. Então, para a China exercer o seu poder territorial na região, ela precisa dominar a sua costa e esse mar costeiro. E nesse mar costeiro está localizado Taiwan. Nossa, cara, meu Deus do E céu. a economia chinesa depende da conexão com o mundo para fora. Antes dependia muito mais do ponto de vista das exportações. Hoje depende talvez muito mais do ponto de vista do fornecimento das importações de energia, alimento e outras coisas, outros recursos naturais básicos para, por exemplo, ela manter viva o seu mercado imobiliário de construção, que é o minério de ferro. Mas isso é uma via de mão dupla, né? A China depende, mas eles também dependem da China. 30% do papel higiênico dos Estados Unidos sai da China. 85% das bandeiras dos Estados Unidos sai da China. Material de campanha de político sai da China. E o minério de ferro que vem do Brasil tem que entrar de alguma forma. Então é uma via de mão dupla. E de novo, né?
Como eu mostrei no mapa ali, pô, Taiwan é desse pedaço. E os maiores portos da China não são nem ali em Fujian, né, que é a província ali colada com Taiwan. Não são nem ali. E isso chega por onde? Isso chega pela costa, pelo mar. Então ali está colocado no nosso tabuleiro do mundo. É isso que acontece quando o cara usa um mapa do War para fazer as análises dele, né? Que Vladivostok é tipo, 1/3 da Sibéria e quando tu vê Vladivostok é desse tamanho. Um dos lugares mais estratégicos, por quê? Porque é a costa da China e do Japão e da Coreia, que não são quaisquer países, são países importantes economicamente, um outro gigantesco de população e uma potência em ascensão militar que quer desafiar aquele que está sentado ali no local de mais destaque. E a gente já sabe o que acontece quando o Japão tem uma soberania, uma supremacia militar, né? A gente já sabe o que eles fizeram do fascismo japonês aqui, né? Colocado tudo isso junto, fica óbvio que talvez em 10 que nada faz sentido do que tu estás falando aí, cara. anos ou 5 anos a gente vai ver a China se movimentando. Eu acredito que nós teremos, sim, guerra. E aí a grande pergunta é, qual é a resposta dos Estados Unidos, do Ocidente, do Japão, dos países vizinhos para uma ofensiva de tomada de Taiwan à força? Se a China decidir fazer isso. Eu acho, né, até conversando com os chineses, que o Xi Jinping vai tentar botar isso na conta dele para a posteridade. Eu acho que esse vai ser o legado dele de, olha, eu fui o presidente que pegou Taiwan de volta. Então, eu acho que nesse mandato aqui, porque também tem outra coisa, os chineses não acreditam que o Xi Jinping vai concorrer para um novo mandato. Deixa eu pegar o meu carregador aqui, porque a minha bateria está acabando. Eles não acham que o Xi Jinping vai concorrer a um novo mandato. Então, provavelmente, até 2027, a gente deve ver alguma coisa acontecendo. Que é o que os Estados Unidos prevêem que até 2025 o que suco vai ferver aqui, né? E eu já tenho que preparar o meu plano de fuga. Eu acho que vai fazer. Agora, como é que está a situação atual, professor? A China está se movimentando? Porque, assim, ela fez alguns exercícios até mesmo com aviões ali próximo de Taiwan. As pessoas achavam que poderia ser o início de uma guerra. Como é que está essa situação atual? E já complementando, pelo que eu li, Taiwan não é uma ilha tão fácil de ser invadida. Porque pelo ar, a China vai acabar destruindo Taiwan. Pelo mar, a Taiwan teoricamente tem defesas ali. Não tem, cara. É uma ilha, ela não tem conexão. Ou você chega pelo ar ou pelo mar. Né? Como é que está a situação atual? E essa questão, se é fácil invadir Taiwan ou não? É assim, né? A China enxerga os taiwaneses como chineses. Tanto que quando eles vêm para cá, eles conseguem pegar um RG de chinês. Tá? Então, eles não vão invadir com a ideia de matar taiwanês. Porque, para eles, são pessoas do próprio país, porque eles enxergam Taiwan como uma província. Isso não tem discussão. A invasão militar é o último caso. O Xi Jinping deixou claro no Congresso do Partido ano passado que, se precisar, se eles verem que o Ocidente, leia-se Estados Unidos, né, continuar com essa história de mandar armamento e reforço militar, etc., a China vai tomar alguma providência, porque é como se a China fosse lá no Havaí, porque tem movimento separatista no Havaí, eu já falei isso várias vezes, como se a China chegasse para o Havaí e falasse, olha, tá aqui dinheiro, tá aqui armamento e vamos separar mesmo, tá certo aí, tem que separar. É a mesma coisa, né? Então, esse é o que vai acontecer. Se é fácil, provavelmente não é, porque Taiwan vai tentar se defender, mas assim, a China hoje deve ser, se não o maior, um dos maiores exércitos do mundo, em termos aí de armamento e gente, etc. Então, se eles quiserem, eles vão tomar. Não é nada fácil, porque invasões anfíbias são as mais difíceis do ponto de vista militar, né? Quem está na terra e o outro está chegando pela água, tentando desembarcar no meio da praia, você é um alvo muito fácil. Mas assim, né, a gente está falando de 2023, como eu falei, um exército gigantesco. A China não vai mandar só um monte de hovercraft para invadir a ilha, né? É sei lá quantos milhares de dezenas, centenas de milhares de paraquedistas caindo junto. Vai simplesmente inundar de gente aquilo lá e não vai ter condição do exército taiwanês dar conta. E é muito difícil você fazer isso. Você tem que trazer quantos milhões de soldados para conseguir entrar, sobreviver, passar aquela barreira e chegar
e dominar um espaço e ter uma base lá dentro. Senão você está do lado de fora lutando. Vai ser uma batalha muito mais naval e aérea do que terrestre. Uma guerra Taiwan não tem marinha para bater com a China. diferente da guerra da Rússia. E uma guerra onde a presença das outras potências vão impactar. Porque ela está acontecendo em águas, em passagens importantes da navegação do mundo. Então tá tendo uma guerrinha aqui. Tá bom, a fronteira fechou ali da Rússia e da Ucrânia, ok, né? Então ninguém vai cruzar ali, não vai andar por aquele lado. Mas aqui é um lugar de navegação das mais importantes rotas de navegação do mundo. Se eu não me engano, 1/3 de toda a carga do mundo passa por aquilo ali. Então, se rola uma guerra naquela região, vai afetar o mundo inteiro de uma forma muito, muito pior do que a guerra da Ucrânia e da Rússia. Que é o Mar do Sul da China, que é o Pacífico, na frente do Japão, perto da Coreia, próximo aos outros países todos ali do sul da Ásia, Oceania. Então não é uma coisa que vai passar desapercebida. Você vai ter combates na água. Um dos projetos ou uma das ideias dos chineses é simplesmente fazer um bloqueio naval ou aéreo. Então, fazer um bloqueio à ilha para fazer com que Taiwan Como é que eles sabem disso? não aguente, sucumba e se entregue. Assim, tipo, para fazer um bloqueio naval a ilha inteira que não vai chegar nenhum mantimento, nada de ninguém voando ou pelo mar, a China tem que ter colocado uma força militar monstruosa Que eles têm. capaz de derrotar os Estados Unidos e todo mundo que entrar ali para ajudar Taiwan. Mas tem uma coisa que vocês estão esquecendo: bomba atômica. O Japão chega e fala: Taiwan, tamo junto, é nóis. A China terraplana aquele país, se eles quiserem. Eles vão terraplanar, porque motivo eles já têm, né? Que todo ano os chineses relembram o massacre de Nanjing, todo ano eles celebram a rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial. Então, mano, se os japoneses vier embaçar por causa de Taiwan, a China terraplana o Japão. Não, sabe, não tem conversa. Vocês acham que 2 bombas atômicas foi muito estrago? E aí, se a Coreia do Sul resolver fazer qualquer coisa, vai terraplanar também. Eles não têm o que ganhar defendendo Taiwan. Que são 2 países desse tamanho. O Japão já teve muito, muito poder lá na Segunda Guerra Mundial porque a China não tinha, porque Vietnã não tinha, porque a Índia não era tão grande. Esses países não tinham tanto poder. Mas Japão e Coreia do Sul contra a China, mano, não dá nem pro começo. Então, não vai ser uma coisa fácil. A China está se preparando há muitos anos. Esse é o objetivo número 1 do exército das Forças Armadas chinesas. Se preparar para um confronto para retomar Taiwan. Isso significa ter uma marinha, ter uma força aérea capaz, ter a capacidade de negar a presença e o acesso às proximidades de Taiwan por parte dos seus rivais e inimigos. Como? Lançando mísseis ou mísseis muito poderosos que podem ser lançados do continente. Você não tem um navio porta-aviões, mas você vai lançar um míssil que vai explodir, afundar um porta-aviões americano que está tentando chegar perto de Taiwan. Então a China desenvolveu essa tecnologia, mostrou que seus mísseis têm capacidade de retaliar, de negar acesso. Claro. Isso é uma estratégia chinesa. E que você, enfim, tem um exército crescendo, está investindo nisso. A China tem se preparado para esse momento. O Xi Jinping, que é o líder chinês, ele tem dito claramente que Taiwan tem que ser chinesa. E que tem uma janela de oportunidade para isso acontecer. Eu nunca vi ele falar que essa história de janela de oportunidade. E a Taiwan não tem que ser chinesa. A Taiwan já é chinesa. Eles só querem a reunificação com o povo. São 2 coisas bem diferentes. Enquanto o Ocidente não preparou... Leia-se Estados Unidos e Europa, né? O Taiwan não ajudou o suficiente, que tem um momento que, se não acontecer até esse momento, a China pode não conseguir mais. Taiwan vai estar mais preparada e tal. Então, assim, tem muita coisa que leva a crer que eles vão dar esse passo. A China, como Estado, já existe há, sei lá, uns 3.000 anos. Concurso público na China já existe há uns 2.000 anos. A China joga no longo prazo, cara. Como eu falei, o Xi Jinping vai tentar pegar isso para ele, mas se porventura eles entenderem que não tem como, eles têm paciência, eles vão esperar. Taiwan não vai ser da China agora? 10 anos? 50 anos? Mas vai voltar.
não, é que é só questão de tempo. Agora, assim, eu não tenho plena convicção que eles vão ser bem-sucedidos, não. Claro, depende do empenho do Ocidente. E o empenho do Ocidente vai ser determinado por muitos fatores. E um deles é o que está acontecendo com a democracia. O que está acontecendo com a democracia americana? Os caras estão invadindo o Capitólio e matando guarda e quebrando tudo. Literalmente fazendo dentro dos Estados Unidos o que os Estados Unidos faz com os outros, né? Eu gosto dessa democracia dos Estados Unidos, onde o Trump, que teve menos votos, foi o presidente eleito. Essa democracia americana é só para meia dúzia de gente, né? É só uma piada. Mas, sim, não que eu esperasse muito do Rock, né?